E aí, pronto para dar sequência no protocolo? E antes da gente começar novos conteúdos, eu quero reforçar aqui alguns aspectos importantes das atividades adicionais propostas nas primeiras 2 semanas. Escrever a história da vida, 1 ou 2 páginas, tem um benefício gigantesco para você saber o que te trouxe até aqui e principalmente onde você está. Porque sem saber o ponto de partida, fica muito difícil chegar em algum lugar. E com relação à segunda atividade proposta, os benefícios, os objetivos de ser, eu acho que os benefícios então são mais evidentes ainda, não é? Se você não sabe aonde você quer chegar, como que você espera chegar em algum lugar? Ainda que esse lugar seja aqui e agora, se é que vocês me entendem. E é muito importante que ao acordar e antes de dormir, você repita esse exercício, desses objetivos do ser, em voz alta ou silenciosamente mesmo. É melhor que seja em voz alta, mas mais importante ainda é você conseguir visualizar e carregar de emoções aquilo que você está dizendo. É quase que um encantamento que você vai fazer. Você vai impregnando sua mente com esse encantamento e ela vai te direcionando nesse caminho. Funciona. Podem fazer. Além disso, a gente apresentou 2 testes para vocês, né? Esses testes eles vão te acompanhar durante todas essas 9 semanas. Claro que vai ficar bem mais simplificado. Aliás, vocês já devem ter visto essa última semana que ficou bem mais simples. Mas eles que vão garantir o aspecto research-based, né? Esse aspecto mais científico de pesquisa do nosso protocolo. Fundamental, claro, que vocês respondam com o máximo de honestidade, sendo o mais imparcial possível consigo mesmo. E pode ser que ao longo das semanas você veja até que se deu notas muito altas no início, por exemplo, e que agora se sente bem melhor, mas não tem nota mais alta para dar. Se isso acontecer, simplesmente coloque uma observação no questionário, que a gente considera isso nos resultados finais. E por fim, a última prática que vocês tiveram é a meditação Dissolve, né? A meditação dos 20 minutos que a gente sugeriu para vocês fazerem ao acordar. E sobre essa eu quero falar um pouquinho mais. Até porque eu ouvi de 1 ou 2 pessoas uma frase, puxa, 20 minutos sentados pareceram uma eternidade. Ou senão, meu dia é muito corrido e eu me sinto perdendo tempo. Minha resposta é sempre a mesma, né? Acorda 20 minutos mais cedo, ou durma 20 minutos mais cedo, que você vai acabar acordando mais cedo. E outros, por outro lado, já me disseram que estão sentindo uma bela diferença durante o dia. Então, aumento significativo de percepção, mais calma, menos reatividade, mais observação. Muito bom, fico muito feliz com tudo isso. Mas eu quero te dar alguns benefícios bem práticos dessa meditação Dissolve. Esse método ele é fundamental para quebrar vários condicionamentos mentais que todos nós temos e que são responsáveis por nós não vivermos a vida com toda a sua exuberância e com todo esse prazer que é possível se ter. Essa observação da respiração, sem interferência nela, ela quebra o condicionamento mental de a gente não viver no presente. A gente está sempre preocupado ou com o futuro ou remoendo o passado. A gente não curtir as experiências pelas quais a gente passa e sempre estar onde a gente não está. E eu posso afirmar, sem nenhum medo de errar, que todo sofrimento vem ou do futuro ou do passado. No presente não existe nenhum problema. Você simplesmente vive. Você aceita, só que a mente, infelizmente, não é condicionada para viver assim. Então, esses 20 minutos da prática Dissolve, em que você simplesmente observa a respiração, totalmente presente, concentrado, a mente começa a rarear os pensamentos. Essa é a técnica mais eficaz que descobriram nos últimos 2.500 anos para superar essa característica da mente de estar sempre correndo, sem parada, sem conexão com as experiências, sempre se apegando em estresses, em preocupações, em aspectos negativos. Pratique. Como já disse, e vou repetir muito, eu quero que vocês se transformem pela experiência, pelos insights que vão ter, e não pela teoria. Teoria não muda ninguém. Na verdade, eu diria até que a gente precisa desaprender teorias. Nosso lema aqui é que só é verdade o que você experiencia, porque aí é irrefutável. Teoria são somente opiniões e não transformam sua experiência de vida. E, portanto, a prática é fundamental. E nessas 9 semanas nós vamos praticar bastante, para que vocês tenham essa transformação positiva. Ok? Então, para essa semana nós vamos fazer algumas mudanças na prática Dissolve. Primeiro, nós vamos ampliá-la, né? Mas antes de eu falar disso,
alguma coisa que algumas pessoas me perguntaram, se é possível usar música nessa meditação. Minha resposta é sim e não. Eu vou explicar. Testar fazer esse exercício em silêncio um dia ou alguns dias é sempre uma boa ideia, desde que você esteja, claro, num ambiente realmente silencioso, porque aí só sobra você e a sua prática. Então, tem sua validade você sim praticar alguns dias em silêncio. E pode até ser que você se dê bem com esse silêncio. Muita gente fala, puxa, eu adoro aquele silêncio de ficar só eu na minha meditação. Eu, particularmente, na maioria das vezes, eu gosto de usar alguns sons que ajudam a colocar o cérebro numa frequência mais específica. Em geral, essa frequência, teta, delta, ou dependendo até do meu propósito com a meditação, até um pouco de ondas gama. E para isso existem algumas músicas, né, que são os chamados brain entrainments, ou binaural beats, ou brain waves mesmo. Você vai achar várias disso. Eu já vi estudos que mostram que a prática com essas frequências acelera para algumas semanas resultados que o meditador teria em, às vezes, até anos de prática. Então, dê uma pesquisada, porque é algo bem interessante. As frequências cardíacas, né, que são mostradas no EEG, no eletroencefalograma, são essas ondas cerebrais e elas produzem uma série de benefícios, não somente psicológicos, como até físicos. Eu já vi estudos demonstrando que aumenta o DHEA, que é o hormônio da juventude, que aumenta a melatonina, né, que ajuda você a dormir, descansar melhor, diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, vale a pena você dar uma pesquisada, porque elas ajudam o cérebro a entrar nessas frequências cerebrais específicas. E com relação à prática em si, dependendo da predominância das ondas cerebrais, você tem um determinado estado de consciência. Então, somente meditando acaba levando muito tempo, anos às vezes, para você conseguir dominar estados de ondas teta, de ondas delta, consciente, se mantendo consciente. Mas com essas frequências, nessas músicas, o tempo acaba encurtando bastante. É uma vantagem da tecnologia nos dias atuais, comparados com a época de Buda, né? Então, vale a pena usar, teste e ver o que vocês acham, sintam o resultado. Algumas sugestões de opções, né, dessas músicas. Existem várias no Spotify, Google Play, ou no YouTube mesmo, tem o YouTube Music. Digita lá Brainwaves, vocês vão acabar encontrando. E tem até frequências para os mais variados objetivos. E algumas são até muito prazerosas de se ouvir, né? Mas como isso é individual, eu prefiro que você escute e você teste. Agora, recomendo que você teste antes da prática, né? Senão, durante a prática, você vai ficar mudando a música. Eu só não gostei, você acaba se desconcentrando. Então, monta seu playlist antes, defina as músicas que você vai usar. E aí, quando você for meditar, você testa aquelas músicas. Alguns nomes para vocês buscarem, só sugestões, tem milhares, né? E algumas não são nem exatamente esse binaural beat, né? Mas são talvez músicas mais fáceis de você ouvir, mais gostosas, mas, como eu disse, esse é individual. Então, uma que eu recomendo chama MRM Team, de time. Tem músicas longas, ajuda bastante na meditação. Jason Stephenson, Dr. Jeffrey Thompson, Stephen Halpern, Liquid Minds, Binaural Beats, Ambient Sleeping Music, Brainwave Entrainment, 528 Hertz Music, tem várias. Dá uma procurada, divirtam-se buscando isso. E se vocês acharem até algo novo que não esteja aqui, que realmente vale a pena, compartilhe com a gente, que a gente pode sugerir para mais pessoas. Ok? Então, agora sim, vamos às mudanças na prática Dissolve. Primeira mudança, nós vamos mudar um pouquinho o tempo de prática. Essa é a primeira mudança que a gente vai fazer. A gente vai sair dos 20 minutos que vocês vieram fazer na última semana para 30 minutos. É necessário, se não fosse eu não ia falar isso. E esses 10 minutos a mais também não vai matar ninguém. E vários estudos mostram que esse tempinho a mais causa uma diferença muito grande no resultado da tua prática. Os resultados são muito potencializados. E também, só falta 7 semanas, né, para acabar o protocolo. Então, vale a pena se dedicar bastante, porque para o resto da vida você vai colher esses benefícios. Então, imagina que você esteja na véspera de um vestibular ou uma prova importante na sua carreira e só faltam 7 semanas. Então, é hora de dar aquela dedicação adicional. Combinado? Então, a partir dessa segunda semana, 30 minutos por dia de Dissolve. E a gente vai mudar também um pouquinho a prática em si. Na primeira semana, o objetivo era você simplesmente observar a ponta do nariz, né, cometer os últimos 3, 4 centímetros, e observar o que acontece na inspiração quanto na expiração nessa região. Mas agora a gente vai acompanhar a respiração em todo o movimento. Então, na traqueia, nos pulmões, no diafragma, as sensações que causam no tórax, no abdômen, nas costas. Se você conseguir sentir mudanças no fluxo sanguíneo, no batimento cardíaco, melhor ainda. O importante é a concentração total
em todo o movimento da inspiração e da expiração. E você vai constatar que existe uma pausa natural que acontece quando a inspiração acaba antes da expiração começar. E você vai observar também que existe uma outra pausa ao final da expiração antes do próximo ciclo de inspiração começar. Então, observe o movimento completo da expiração e as sensações que acompanham, assim como da inspiração. Importante, simplesmente observe. Não influencie, não altere, não comande, seja um observador, passivo, curioso, como se fosse uma criança descobrindo um brinquedinho novo. A respiração, ela é seu companheiro inseparável, né? A primeira coisa que você fez ao nascer foi respirar. E essa respiração ela vai te acompanhar até o último instante da sua vida. Reconheça que pouquíssimos minutos sem respirar e você jamais existiria. E reconheça também todo o envolvimento do universo para que você respire. Aliás, sobre esse tema, é até uma boa pergunta para você fazer para uma criança, ou seu filho, ou um sobrinho, ou um filho de alguém. Pergunta para ele onde que está a respiração. E ele provavelmente vai te responder, está no meu pulmão, ou vai apontar o peito, se ele for um pouco menor, né? Aí você pergunta para ele, mas não está no ar? Sem ar, como é que você respiraria? E ele provavelmente vai concordar. E aí você pergunta, mas para ela estar no ar, esse ar teria que ter oxigênio, né? Porque um ar, por exemplo, cheio de gases venenosos ou puro gás carbônico, você não respiraria, você ia morrer também. Se ele já tiver seus 9, 10 anos, provavelmente ele já ouviu sobre isso na escola e vai concordar, ou senão ele vai aprender com você até que o gás que a gente precisa respirar é oxigênio. Mas você pode ir além. Aí você pode perguntar para ele assim, bom, e como é que esse oxigênio se forma? E aí você pode até explicar brevemente sobre a fotossíntese, que as plantas, as algas, elas inspiram o CO2 que nós expiramos, e aí na presença de luz e água, elas produzem o oxigênio, então elas fazem o contrário da gente. A gente inspira oxigênio, libera gás carbônico, ela inspira gás carbônico e solta oxigênio. E leve ele a concluir, então, que a respiração também está nas plantas, também está nas algas, está no reino vegetal. Agora, se a planta não tiver água, ela não faria fotossíntese. Então ela precisa dos rios, dos mares, dos oceanos, que evaporam e produzem a chuva ou permitem a irrigação. E leve ele a concluir que a respiração, então, está no planeta, porque ele que apresenta os rios, os oceanos e etc. Mas também não é só isso. Por quê? Porque depende da luz. E quem que fornece a luz? O Sol. Então, sem Sol, também não teríamos a respiração. O que ele pode concluir com isso? Que o simples ato de respirar, que a gente nunca prestou atenção, envolve a participação de todo o universo. Porque até o Sol ele só existe porque existem nebulosas com gases e poeira estelar que se juntam em volta de um núcleo composto de hidrogênio, elementos mais pesados, que por sua vez se originaram de alguma explosão de outras estrelas, as chamadas supernovas, e assim por diante. Então, talvez nessa pequena brincadeira, a criança tenha um insight de interconexão de todas as coisas. Como nós não somos separados, como a vida é um processo magnífico e nós fazemos parte. Porque nessa consciência, dessa grande interconexão, problemas particulares, eles perdem a significância. Eles simplesmente passam a ser tratados como mais uma experiência de vida que você endereça para você resolver, caso seja a sua vontade. A vida fica bem mais simples e bem mais prazerosa. Vocês não acham? Então, pratiquem a observação da respiração por 30 minutos com essa consciência de quanto a experiência da respiração pode te ensinar e transformar a sua vida. Combinado? Então, essas são as mudanças na prática de Solfing.